O supremo pastor é Jesus Cristo. E nós vamos meditar nessa palavra, que ela é tão profunda, irmãos, tão profunda essa palavra. Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho escrito por João, capítulo 10, na parábola do bom pastor. Jesus, o bom pastor. João, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Sei que os irmãos já ficaram de pé algumas vezes, mas eu vou pedir novamente para que a gente fique de pé, para fazermos essa leitura. Nós vamos ler versículos 1 ao 18. 18 versículos, João capítulo 10, versículos 1 ao 18. Assim diz a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome de suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os outros, quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler juntos a parte B? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Novamente, eu sou o bom pastor dá a vida. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Vamos dizer juntos o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Amém. Fecha teus olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Deus novamente. Ó Deus, amado Pai, nosso pastor, somos ovelhas do teu rebanho, Senhor. Estamos aqui nessa noite porque reconhecemos a tua voz. Nós sabemos que o nosso pastor fala conosco. Então, nessa noite, mais uma vez, Senhor, fala com teu rebanho. Esse rebanho é teu, ele pertence ao Senhor. Esse rebanho foi comprado pelo alto preço que foi o sangue do bom pastor, o sangue do Cordeiro de Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, ministra as tuas santas palavras, tão atuais, para que ela possa penetrar em nosso coração novamente, Pai. Ajuda-nos a colocar essas palavras em prática. Ajuda-nos, Senhor, a viver o teu evangelho. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Reergue-nos, levanta-nos, aviva-nos, preenche-nos com a tua presença nessa noite. Nós te clamamos, te suplicamos, em um santo e poderoso nome do nosso pastor supremo, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, amados. Tome o seu lugar. Jesus, o bom pastor. Por que Jesus contou essa parábola? Interessante, não é? Na minha opinião, uma das parábolas mais bonitas da Bíblia. Essa parábola de Jesus. Amados, Jesus contou essa parábola por diversos motivos, mas entre eles, um dos principais era que pastorear, ser pastor de ovelha na época de Jesus não era nada fácil. E também antes da época de Jesus. Ele se coloca como um bom pastor e ele usa essa parábola porque os pastores da época, eles tinham uma tarefa muito diferente dos pastores de hoje, dos pastores das ovelhas de hoje. Na época, o pastor ele tinha um rebanho muito grande, né? Na época de Jesus Cristo, o pastor ele tinha rebanhos de mais de 1.000 ovelhas, 2.000, 3.000, às vezes até 10, 15.000 ovelhas, que o pastor ele tinha que dar conta de todas elas. Ele tinha que cuidar de cada uma delas. Ovelhas mais fortes, ovelhas mais fracas, ovelhas feridas, ovelhas felizes, ovelhas tristes, todo tipo de ovelha. E Jesus, quando ele fala dessa parábola, é porque no seu contexto era uma ocupação, era uma profissão muito vista, tanto na época dele como no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos alguns exemplos de homens de Deus que foram pastores de ovelhas mesmo, né? Davi é um exemplo muito claro nosso. E Davi era um excelente pastor de ovelha, porque a Bíblia conta que quando Samuel chega na casa de Jessé, seu pai, ele estava lá nos campos e os seus outros irmãos estavam em casa. E o testemunho que Davi dá é que ele já tinha lutado com o urso, com o leão, com animais selvagens para proteger a vida das ovelhas. Outro pastor muito conhecido nosso é Moisés. Ele que saiu do Egito
para não morrer, e começa agora a pastorear as ovelhas do seu sogro. Mas a Bíblia diz que quando Moisés, a primeira vez que Moisés se encontra ali com as filhas do seu sogro, ele oferece água para o rebanho, né? Ele vê elas dando água e ele toma um pouco d'água. Moisés também foi um pastor de ovelhas. Sabia o que era estar no deserto, cuidando das ovelhas. Né? Exemplos que nós conhecemos, né, dentro da palavra de Deus. Outro exemplo também foi Jacó, pastor de ovelhas. Então, Jesus, quando ele fala dessa parábola, quando ele se coloca como bom pastor, ele sabe e reconhece que no Antigo Testamento tinham grandes pastores e que naquela época era uma profissão muito comum pastorear as ovelhas, ser pastor de ovelhas. Mas, ao mesmo tempo, é algo extremamente responsável. Precisa-se de uma responsabilidade muito grande. Eu separei aqui algumas curiosidades que todo pastor de ovelhas ele deveria fazer, né? O pastor de ovelhas ele tinha que passar muitos meses longe de casa. Ele tinha que deixar sua família, porque nos tempos de Jesus, naqueles lugares, ele tinha que encontrar pastos. E o Salmo 23 fala sobre isso, né? Leva pastos verdejantes. O pastor ele tinha uma árdua tarefa, que era de pegar aquele rebanho e encontrar no meio do deserto, muitas vezes, um lugar que tivesse pasto e mais. Água tranquila, porque as ovelhas são animais muito assombradas, vamos dizer assim, né? Delicadas. Elas se atemorizam facilmente. Além de ser também um animal míope. Olha para aí. Então já imaginou um pastor ali com 1000 ovelhas, a ovelha míope não consegue enxergar direito, então o pastor tem que levar ela para um lugar seguro, um lugar que tenha pastos bons, que ela coma e seja bem nutrida, lugar que tenha águas tranquilas, que elas bebam água, se saciem, lugar seguro. Tinha que passar meses e meses longe de casa, porque as ovelhas tinham a necessidade de ficar em lugares abertos, tá certo? Outras curiosidades que um pastor na época de Jesus tinha que fazer era ter muito cuidado com hienas, chacais, lobo, urso. 1000 ovelhas, você está aqui, aquele rebanho grande, né? Geralmente não ia só um pastor, tinha mais, porque eram muitas, quando a quantidade o rebanho era grande. Então o que é que acontecia? Ele ia e já ficava olhando de longe, porque se ele visse um bando de lobos, de hienas, de animais, ele tinha que estar pronto, muitas vezes para dar a sua vida, para ir para cima do lobo mesmo. Não deixar o lobo arrebatar as ovelhas. Ele tinha que estar disposto. Outra coisa que ele enfrentava era o calor muito grande de dia e o frio muito grande de noite. Então, de dia, ele estava lá no sol escaldante, com as ovelhas, tendo que encontrar água, alimento. E à noite se fazia também um tipo de aprisco feito de pedras. Então, além de cuidar das ovelhas, o pastor tinha que recolher pedras, fazer um aprisco relativamente alto para que elas não saltem. Se fazia também uma espécie de local onde o pastor ficava mais alto, observando. Dormia muito pouco. Porque ele ficava preocupado a noite inteira de algum leão, de algum lobo, de algum animal vir, saltar e tragar as ovelhas. Então,
na época de Jesus, era uma tarefa dificílima. E por que Jesus disse que ele é o bom pastor? Porque existiam maus pastores. E um grande exemplo é que muitos donos de ovelhas, eles nem se importavam em pastorear. O que é que eles faziam? Eles contratavam homens para fazer isso. Que Jesus chama eles de mercenário. Mercenário aqui, a gente tem uma tendência a olhar para um lado negativo, né? Um mercenário. Mas essa palavra mercenário aqui é voltado para um homem ao qual o dono das ovelhas pagava um valor para que ele cuidasse daquelas ovelhas. Da mesma forma também, eles faziam isso quando tinha muitas ovelhas. Então aquele mercenário ia, cuidava das ovelhas, mas veja que Jesus fala que ele não é o dono das ovelhas. Ele é um mercenário, é alguém que está sendo pago. Veja como as parábolas de Jesus se encaixam perfeitamente para hoje em dia. Então aquele mercenário, ele não cuidava das ovelhas. Jesus fala que quando vinha o lobo, quando vinha ali os animais, o que ele fazia? Corria. Ia embora. E as ovelhas sofriam, morriam, se dispersavam, se dissipavam e não tinham segurança alguma. Outra coisa que o pastor na época de Jesus tinha que fazer era que ele tinha que ter um bordão sólido e uma faca grande. Ele tinha que ter uma faca grande. Por quê? Porque ele tinha que estar disposto a entrar no meio de um ataque para salvar, para tirar as ovelhas das mãos de animais. Um bordão sólido, porque se as ovelhas saíssem do caminho, ele precisava trazer ela de volta. Então ele precisava tocar nas ovelhas, ele precisava puxar as ovelhas, ele precisava falar com as ovelhas. É algo muito interessante, porque a ovelha é um animal muito dócil. E quando Jesus usa essa parábola, né, claro que é intencionalmente, mas é um animal muito dócil, mas ao mesmo tempo a ovelha ela é fácil de se assustar, muito fácil de se assustar. Tanto que à noite os pastores tinham que fazer essa espécie de aprisco improvisado nos lugares aonde eles iam, para que os animais não entrassem. Outros cuidados que o pastor tinha que ter na época de Jesus era que eles precisavam construir uma espécie de torre para observar a aproximação de ladrões. Tinha muitos ladrões, loucos para roubar as ovelhas. Hoje também tem muitos ladrões de ovelhas, viu? Pessoas que querem ver os apriscos cheios, mas não estão nem um pouco preocupados com as ovelhas, com a vida das ovelhas. O texto narra aqui, uma das coisas que o pastor tinha que ter muito cuidado era com os ladrões da época, que eles roubavam muitas ovelhas. Outra coisa também era que o pastor, ele tinha uma intimidade com a ovelha, mesmo a ovelha sendo um animal, né? Ele tinha uma intimidade muito grande com a ovelha. Por quê? Um cuidado que ele tinha que ter é que ele tinha que tratar das ovelhas e dos cordeirinhos recém-nascidos. Olha que coisa linda, né? Então ele cuidava ali a ovelha prenha, dava a luz, aí ia o pastor cuidar, ver se precisava de alguma coisa, cuidava ali do animalzinho, cuidava daquela ovelha, tratava, fazia com que aquele animal recém-nascido vivesse, né? Não morresse, não fosse pisado e nem vítima de algum ataque. Então, com aquilo havia uma afeição das ovelhas com o pastor. Havia um carinho recíproco e um cuidado de um para com o outro. Outro cuidado que os pastores tinham que ter tinham que castrar os carneirinhos que não deviam procriar, que não podiam
ou não deviam procriar. Animais que nasciam ali com problemas e não poderiam, então ele tinha que ter um cuidado também na saúde das ovelhas. Na saúde daquelas ovelhas. Haviam ovelhas também domesticadas, né, que atendiam o pastor pelo nome. Vejam, uma ovelha, que coisa interessante, um animal, quando o pastor chamava pelo nome, ela ouvia. Ela vinha, ela vem. O pastor ali com aquele rebanho, e ele colocar nome nas ovelhas e chamá-la e ela vir. Que coisa, né? Outro cuidado era que ao fugir do pastor, o pastor ele ficava ansioso em procurar aquela ovelha até achar. E sabe como era que o pastor pegava a ovelhinha? Ele pegava ela, as duas patas traseiras, as duas dianteiras e colocava ela no ombro. Então, o pastor, ele quando via a ovelha se desviando do caminho, ele deixava ali, por isso que Jesus conta também aquela parábola das 100 ovelhas, né? Ele deixa lá, em segurança as outras, corre, vai, pega aquela ovelhinha perdida, coloca nos ombros. Por quê? Porque aquela ovelha não tem nem condições de andar. Representa cada um de nós. Quando a gente não tem condições de andar, Jesus coloca a gente nos ombros. O nosso bom pastor coloca a gente e nos leva. Que coisa linda, irmãos. Esse é o nosso pastor supremo. Eu sei que ele tem colocado muitas ovelhas nos ombros. Ele tem feito isso comigo também. Quando a gente não aguenta caminhar, ele vai nos buscar dentro do espinho, dentro do fogo, muitas vezes, assustados, a ovelhinha ali cansada, com medo, afugentada por algum animal, afugentada por algum salteador, por algum ladrão que tenta roubá-la, querendo acertar, querendo ficar no aprisco. Às vezes a ovelha acaba se afastando do aprisco. E o pastor divino vai e pega aquela ovelha. Quando era muito grande o rebanho, constantemente contratava-se ali um mercenário, como a gente falou, para cuidar de parte das ovelhas. Porém, na maioria das vezes, quando acontecia o perigo, o mercenário ia embora, deixava as ovelhas e fugia. É um ditado que a gente fala até hoje, né? Ninguém cuida das coisas como o dono. Porque o dono, ele sabe cuidar das coisas, ele dá valor ao que tem. Um homem que é pago para cuidar das ovelhas de Jesus, ele não vai se importar. Ele é um mercenário, ele está recebendo para aquilo. Mas o pastor, o supremo pastor, o pastor verdadeiro, ele não tem vergonha de botar uma ovelhinha nas costas. E ele não tem medo de enfrentar um urso, como Davi enfrentou, ou um leão. Ele vai, irmãos, ele enfrenta, porque ele tem ali o supremo pastor, né? O nosso Senhor Jesus Cristo como maior exemplo. Então, a lida de um pastor na época de Jesus era muito difícil. Hoje em dia, não se vê mais isso, né? Hoje em dia, fica lá tudo criado em criadouro mesmo, já tem ração, já tem tudo pronto. Não, na época de Jesus, passava 4, 5, 6 meses, 7, 8 meses longe de casa, abandonava tudo, a família, tudo, para ir lá, para ficar pastoreando as ovelhas e ficar lá correndo risco de vida também por aquelas ovelhas.
Então, quando Jesus usa essa parábola, ele usa ela sabendo que aquelas pessoas que estavam perto dele tinham pleno conhecimento de tudo isso. Tinham pleno conhecimento do trabalho árduo, da dificuldade que era, tinha pleno conhecimento do como era algo que exigia amor, tinha conhecimento disso. Por isso que Jesus está falando aqui, tanto para um homem cego, se você observar o contexto anterior, vai falar deste homem cego que foi curado por Jesus, e também fala isso para os fariseus. Jesus conta essa parábola também para os fariseus. Ou seja, Jesus conta essa parábola para as ovelhas, o cego representando a ovelha, o homem que foi curado, e conta essa parábola para os lobos, sendo representado aí pelos fariseus. Veja nos versículos 35 a 41, que vai narrar exatamente isso. Este homem cego que foi interrogado pelos fariseus e Jesus combatendo o engano, a mentira destes fariseus, desses falsos pastores. Então, Jesus agora, para explicar a eles, começa com essa parábola. Junto comigo, acompanhe versículo 1. Em verdade, eu vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, quem não entra, mas sobe por outra parte, este é um ladrão, este é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus começa contando essa parábola. A palavra grega aqui, em verdade, é em amém, que é o amém que a gente dá aqui na igreja. Amém, amém. Essa palavra vem lá da língua que Jesus falava no grego. Amém significa em verdade, que assim seja. É uma palavra de concordância. Então, quando a gente diz amém na igreja, está dizendo é verdade. Isso que acabou de ser dito é verdade. Então, Jesus fala aqui para eles, olha, em verdade, eu estou dizendo a vocês que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta do aprisco. Por que Jesus fala isso? Existia 2 tipos de aprisco, né? Um foi o que eu acabei de dizer para os irmãos, que era improvisado, feito pelo pastor quando ele ia levar as ovelhas para o deserto. E o outro era quando ele trazia as ovelhas de volta para casa. Quando ele trazia as ovelhas de volta para casa, tinha um aprisco maior. Porém, por consequência do tempo, esse aprisco que na maioria das vezes era feito no deserto, ele só tinha uma porta. Por quê? A porta era a única forma de entrada das ovelhas para ficar em segurança. Então o pastor, além de pastorear, tinha o trabalho de fazer aquele local para que elas ficassem em segurança, deixava uma só porta e ali geralmente colocava alguém, outro pastor que funcionava como um porteiro, para que as ovelhas entrassem, para que houvesse segurança, para que alguém ficasse de olho, para que a ovelha não se perdesse. E Jesus disse que a quem não entra pela porta, ele é ladrão, ele é salteador. Então, no aprisco do Senhor Jesus, só existe uma porta. E quem é essa porta? O texto vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer que Ele é a porta. Ele é a porta. Certo? Mas na frente a gente vai ver isso. Então, nós que somos ovelhas do Senhor Jesus, nós entramos pela porta, que é o Senhor Jesus, e qualquer outra pessoa que não entrar por Cristo, que não vir por Ele, não é pastor, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Fazendo aqui essa alusão, só quem poderia entrar na porta,
com as ovelhas era o pastor. Então Jesus está dizendo para o povo israelita: cuidado com os falsos pastores, com aqueles que pulam as portas, pulam os currais, que se dizem, mas não são, com aqueles que não estão preocupados com o rebanho do Senhor. Cuidado. Hoje a gente vive no mundo em que a internet está muito forte, né? E a gente vê muito pastor de internet hoje em dia. Pessoas que ninguém sabe quem consagrou, ninguém sabe aonde se preparou, que igreja faz parte. Afinal, nem precisa mais de aprisco, que o aprisco aqui representa a igreja. Nem precisa mais, porque você de casa mesmo, a sua igreja é em casa, e você não precisa de um aprisco, você não precisa de um pastor, você não precisa das ovelhas, você não precisa de uma comunidade de fé. Cuidado. Isso não é bíblico, irmãos. São salteadores, são mercenários da fé, que não querem cuidar das ovelhas de Cristo. Não sabe o que é fazer uma visita. Não sabe o que é perguntar se a ovelha está bem. Não sabe o que é acompanhar. São salteadores. As igrejas locais, elas estão aos poucos se dissipando, porque as pessoas querem fazer igrejas virtuais. Não sei se vocês viram, mas até começaram com uma ideia nova aí, de uma igreja em que a pessoa virtualmente coloca uns aparelhos no corpo e coloca um óculos, né? Como é? Metaverso. Tem uma igreja aí agora que a igreja, né, começou, a igreja Alagoinha, dos Estados Unidos. O metaverso é um óculos que você coloca no olho, coloca algumas coisas e o seu holograma é levado para a igreja. Aí não precisa você ir para a igreja, né? Você digitalmente aparece lá. Não tem acompanhamento, não tem calor humano, não tem conversas. Então, é a igreja do metaverso. Mas a igreja de Cristo eu tenho muita dificuldade de ver desta forma. Irmãos, ovelha que é ovelha, ela está dentro do aprisco do Senhor. Essa história de dizer, eu não vou para a igreja, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, não. Ovelha que é ovelha, está dentro do aprisco. Está sendo pastoreado, está sendo acompanhado, está na casa do Senhor junto com as outras ovelhas. Tá? Quem tem essa conversa de estar longe do aprisco é bode. Pode ver que quem cria bode só cria amarrado. Só cria amarrado. Ovelha não anda amarrado não, ovelha anda solto. Porque quando o pastor anda, ela segue. Engraçado que ele chama pelo nome. E os pastores na época de Jesus também, eles falavam alto, eles tinham um grito, uma espécie de grito alto, que as ovelhas entendiam que era o pastor que estava chamando, né? No interior, quem cria boi fica, ei, 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 ei. Mas no caso de Jesus, as ovelhas eram um grito fino, que as ovelhas ouviam, aonde ela escutasse aquele grito, ela ia seguir. O bode não faz isso. O bode sai dando cabeçada, quebrando o que tiver de cerca, né? Sai brigando com todo mundo, aí só vai amarrado. Jesus não tem ovelha amarrada, porque uma verdadeira ovelha, ela segue Jesus por amor ao seu pastor. Ela segue Jesus porque ela conhece a voz de Jesus. Nós conhecemos a voz de Cristo. Jesus continua dizendo aqui, falando dessa parábola tão linda, falando que ele entra pela porta, né? As ovelhas conhecem, e no versículo de número 5 ele diz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz
dos estranhos. As ovelhas não reconhecem voz de estranho. Elas não se deixam levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer conversa, por qualquer conversador. Ela conhece. Aí eu vou dizer aos irmãos, cuidado com os pastores que os irmãos escutam na internet. Cuidado, irmão, porque ele não sabe quem você é, ele não sabe onde você mora, você nem sabe quem ele é, você não sabe quem ele mora, você não conhece a vida dele, o testemunho dele, ele não conhece o seu. Cuidado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. A palavra de Deus, Jesus falando aqui, ele diz que as ovelhas não seguem outra voz, só segue a voz do Senhor Jesus Cristo. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Por quê? Quem aqui está compreendendo essa palavra? Amém? Estão compreendendo? Pois é, os fariseus não compreenderam. Por quê? Porque eles não eram ovelhas. Quem compreende, quem conhece a voz, é porque é ovelha. Quem sabe quando Jesus está falando, é porque é ovelha. Outra coisa muito interessante que os pastores na época de Jesus também faziam, era que geralmente eles andavam com algum instrumento musical. Geralmente era uma harpa, também era uma flauta, porque como a ovelha é um animal que se assusta facilmente, eles tocavam. Interessante, né? Eles tocavam e aquilo acalmava as ovelhas. Nós que somos ovelhas do aprisco do bom pastor, conhecemos quando ele fala com a gente. Sabemos que devemos estar dentro do aprisco dele e não damos ouvidos a nenhuma outra voz a não ser a voz de Jesus. Nós rejeitamos qualquer outra voz. No versículo 7, Jesus fala de novo, porque os fariseus não tinham entendido. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo, fariseus, se vocês são ovelhas, não tem como vocês entrar por outra porta. Só por mim. Só por Cristo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Isso aqui é muito interessante. Quem dá ouvido a outro evangelho, não é ovelha, irmãos. Não é ovelha. É duro o que eu vou dizer agora, mas é a verdade. Pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca foram ovelhas. Porque dão ouvidos a qualquer doutrina, irmãos. Dá ouvido a qualquer ensinamento, a qualquer um. Não conhece, não sabe discernir quando Jesus está falando e quando o diabo está falando, se passando por Jesus. Não sabe discernir. Quando Jesus fala, a palavra de Deus dá total apoio, irmãos. Quando não tem apoio na palavra de Deus, não é Jesus que está falando, não é o bom pastor que está falando. E Jesus fala para os fariseus: eu sou a porta, se alguém quiser entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Os falsos evangelhos que estão sendo pregados pelos falsos pastores não vão levar as ovelhas para um aprisco seguro, mas levarão elas a um deserto, aonde não há água, não há pastagem, as ovelhas vão morrer e vão ser atacadas pelos lobos. Aquele que segue a Cristo, de verdade, aquele que entra pela porta, ele vai encontrar a salvação, ele vai encontrar pastagem.
E aí Jesus é duro com os fariseus, ele diz, o ladrão ele vem somente para roubar, para matar, para destruir, né? Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida em abundância. E aí vem a frase forte que Jesus diz, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que Jesus se intitula como bom pastor? Porque aqui ele estava dizendo que ia dar a vida pelas ovelhas. Ele deu ou não deu? Semelhantemente, os pastores que tinham que abandonar as famílias e passar meses pastoreando as ovelhas. Jesus abandonou sua família. Jesus abandonou seus interesses. Jesus abandonou seu bem-estar, sua casa e foi cuidar das ovelhas de Israel. E foi pregar para as ovelhas perdidas. Por isso que ele é o bom pastor. Ele deu a vida, irmãos. E aí ele fala do mercenário, daquela pessoa que é paga para cuidar das ovelhas. No versículo 12, ele diz que ele não é pastor e quem não pertencem às ovelhas, e se ele vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas, ele foge, então o lobo arrebata as ovelhas. O mercenário não está nem um pouco preocupado com as ovelhas. Se o lobo vir, ele corre. Ele não está nem um pouco preocupado. E Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou o bom pastor. Versículo 14, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Isso aqui é uma característica muito forte de uma verdadeira, uma ovelha de Cristo. Ela conhece Jesus. Não é só o pastor Jesus que conhece a ovelha, mas a ovelha conhece o pastor Jesus. Uma ovelha longe de Jesus, ela está correndo sério risco de vida. Uma ovelha longe do aprisco está correndo sério risco de vida. Sério risco de vida. Está correndo o risco de vir um lobo, de vir um animal, tirar a sua vida. Está correndo o risco de ser roubada. Irmãos, eu vou ser bem claro, não vou mais falar por parábolas, vou falar diretamente agora. Essa igreja que está aqui, porque essa igreja funciona como um aprisco para as ovelhas do Senhor. E as ovelhas dessa igreja precisam estar dentro desse aprisco. Porque se ela não estiver dentro desse aprisco aqui, ela vai morrer. Uma ovelha não é um animal forte, como um leão, como um urso. Uma ovelha é um animal indefeso, por isso que precisa do pastor, por isso que precisa do rebanho, por isso que precisa de um aprisco, por isso que precisa de alguém que não durma, mas que fique à noite vigiando por ela. Ela é míope, enxerga pouco. Uma ovelha precisa estar dentro do aprisco, irmãos. Eu acredito que todo mundo aqui já está entendendo o que eu quero dizer. Pode chegar. Obrigado. Acredito que todos estejam entendendo o que eu quero dizer. Irmãos, nossas ovelhas precisam estar aqui dentro. Você que é membro da igreja, seja uma ovelha assídua no aprisco do Senhor. Não queira se aventurar no deserto não, porque pode ser que você não volte. Pode ser que lá você seja tragado. No aprisco, a ovelha encontra proteção,
suprimento, porque além de levá-la para pastar, o pastor precisa também recolher suprimento durante a noite para ela comer. No aprisco, ela encontra lugar de descanso, onde ela pode dormir, ela pode renovar suas energias. Como ovelhas desse aprisco, você precisa se abrigar. É por isso que essa história de que estão querendo fazer, né, de desconstruir a igreja local, isso é algo, irmãos, demoníaco mesmo. Isso é algo demoníaco. Porque quando você dispersa as ovelhas, elas ficam vulneráveis e fracas. Quando você junta as ovelhas, elas são fortes. Eu preciso estar no aprisco do Senhor. Como é que o cajado do Senhor vai estar ao meu alcance se eu for para longe dele? Não vai me alcançar, não é? Versículo de número 15. Jesus diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Assim como o Pai conhece o Filho, Jesus Cristo, Jesus conhece o Pai, Ele dá a vida pelas ovelhas, ainda ele tem outras ovelhas. Jesus estava se referindo aqui a nós, ovelhas que não fazemos parte do povo de Israel. Quem aqui é israelita? Ninguém. A gente que é brasileiro, a gente nem sabe direito o que a gente é, porque é uma mistura de português, índio, afrodescendentes, uma mistura de tudo. A gente nem sabe direito. É a salada. Né? Isso, o brasileiro realmente é isso mesmo. Mas Jesus está dizendo aqui: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho ovelhas que não são de Israel. Eu creio piamente que quando Jesus falou isso aqui, Ele sabia que Ele tinha ovelhas aqui no Brasil. Ele sabia que tinha ovelha nos Estados Unidos, na Espanha, em todos os países. Ele sabe aonde mora cada ovelha dessa. Ele acompanha e pastoreia cada ovelha dessa. Ele supre cada ovelha dessa. Ele sustenta cada ovelha. O bom pastor, ele nos pastoreia todos os dias. E quando Jesus fala essa expressão aqui, eu tenho certeza que ele, na sua onisciência, ele conhece todas as ovelhas do seu aprisco. Pelo nome, ele conhece. Ovelha, quero dizer uma coisa para você e para mim, que também sou ovelha, né? O nosso pastor, ele sabe por onde nós andamos, por onde nós temos andado. Se a gente se perdeu das 99, se a gente se afastou, ou se a gente é aquela ovelha que o rebanho está aqui, a ovelha gosta de andar meio distante, sabe? Às vezes tem uma ovelha assim no rebanho, né? O rebanho está lá e tem aquela ovelha meio independente, gosta de andar meio sozinha. Aí o pastor tem que botar lá o cajado, lá o bordão e ir puxando. Aí daqui a pouco já vai a ovelha de novo, né? Saindo do caminho, aí vai lá de novo, o pastor de novo, puxa a ovelha. Já tem a ovelha que simplesmente sai do rebanho mesmo. Tem outra ovelha que ela ama o rebanho. Espero que essas ovelhas sejamos todos nós. Aquela ovelha que ama o rebanho, ela está no meio do rebanho ali. Ela se sente feliz sentindo o cheiro das outras ovelhas, né?
Ela gosta de estar no meio mesmo. Porque se sente seguro, porque sabe que ali é a sua casa. Irmãos, aqui é a sua casa, irmão. Essa aqui é a nossa casa. Esse é o nosso aprisco. Esse é o nosso rebanho. Jesus é o nosso pastor. Cuidado com rebanhos, cuidado com apriscos diferentes. Eu sempre tive uma visão de que aonde Jesus me colocou, ali eu devo estar. Eu não devo trocar de rebanho, nem de aprisco, não. Eu sou uma ovelha, se Jesus me colocou aqui, então é porque o meu rebanho é esse, o meu aprisco é esse. É aqui a minha casa. Porque também tem uma ovelha, tem um tipo de ovelha, que ela está no seu rebanho, mas daqui a pouco passa outro pastor com outro rebanho indo para outro caminho. Aí aquela ovelha se embeleza com aquele outro rebanho. Sem saber que rebanho é aquele, que pastor é aquele, e sem saber para onde aquele pastor está indo. Porque pode até ser que aquele pastor seja um salteador, levando aquelas ovelhas para um matadouro. E tem ovelha que se embeleza, né? E não, aquele rebanho está melhor. Vou deixar aqui esse pastor, esse rebanho, e vou para o outro. Aonde Deus colocou você, este é seu aprisco. Aonde Deus colocou você, este é o rebanho que você deve andar. Também tem outro tipo de ovelha. Tem vários tipos de ovelhas, né? Mas tem aquela ovelha mais carente, aquela ovelha mais doente, no sentido físico, né? Emocional, enfim. Tem as ovelhas que precisam de uma atenção especial, porque se o rebanho continuar andando dessa forma, a ovelha vai ficar para trás. E o rebanho precisa, juntamente com o pastor, ter o olhar espiritual para esperar aquela ovelha, para curar, colocar remédio na ferida daquela ovelha. Tem ovelha que está no meio do rebanho, mas às vezes sai dando uns coicezinhos nas outras ovelhas. Às vezes dá umas cabeçadazinhas também. Ei, mas é ovelha. Se está no rebanho, é ovelha. Se continua no rebanho é porque é ovelha, porque se for bode, ela não continua, ela vai embora. Então o rebanho muitas vezes também precisa ter um olhar especial com essas ovelhas. Mesmo às vezes dando um trabalhozinho, mas o rebanho precisa chegar junto, acompanhar, né? O pastor da ovelha, puxar com o bordão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se nós estamos no mesmo aprisco, irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós não podemos ferir uns aos outros. Eu conheço exemplos de filhos de pastor e filhos de membro de igreja, decepcionados com a igreja. Porque as ovelhas, às vezes, elas se machucam no trajeto da caminhada para chegar no pasto. E às vezes tem a ovelha que quer o pasto só para ela, né? O pasto é só dela. Se outra ovelha for lá para o pasto, se prepare que vai ter cabeçada. Eu conheço pessoas assim. E muitas vezes o inimigo usa isso, irmãos, como uma desculpa. Porque apesar das ovelhas, serem assustadas, andarem muitas vezes por um caminho que não deveria, tomarem decisões erradas, lembre-se, são ovelhas do Senhor Jesus.
são ovelhas de Cristo. E pessoas desigrejadas, não é à toa que está começando aí um movimento desigrejado, porque esse movimento são feitos por pessoas que saíram de dentro da igreja. E viram alguma coisa, e se decepcionaram com a igreja, irmãos. E saíram, foram embora, e formaram o movimento dos desigrejados. Muitas nunca foram ovelhas, mas o perigo, sabe qual é? É porque quando o joio é arrancado, ele leva junto com ele o trigo. Muitas vezes, quando o bode está no meio das ovelhas, que ele sai, ele leva com ele uma ovelha verdadeira. Então, qual é o conselho de Jesus? Não arranque. Deixe que cresça junto. Porque no momento final, quem vai fazer a divisão é o Senhor Jesus. Só cuide. Só ame. Só perdoe. E deixe o pastor supremo fazer a separação. Isso não compete a nós. Jesus disse: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, ele estava dizendo: olha, tem ovelhas que vocês nem imaginam que sejam minhas ovelhas também. Tem ovelhas que vocês nem imaginam, mas fazem parte do aprisco do Senhor, só não estão aqui. A mim me convém conduzi-las. Jesus está dizendo: as ovelhas que não estão nesse aprisco, me convém conduzir elas. Não é porque elas não são desse aprisco que elas não são ovelhas. Por isso que nós não somos também exclusivistas. Tem crentes em várias igrejas, em várias denominações. Ovelha. Em vários lugares diferentes. Batista, congregacional, Assembleia de Deus, presbiteriano, e em várias e outras igrejas, que são ovelhas do Senhor. Isso não é exclusivo dos batistas e nem de outra denominação. Agora, o que Jesus está dizendo é que convém a ele conduzir essas ovelhas. Convém a ele que essas ovelhas não se percam. Olha o exemplo do nosso pastor Jesus. Se ele está preocupado em não perder nenhuma, nós também devemos estar preocupados em não perder nenhuma. Mesmo que essa ovelha nos fira, mesmo que essa ovelha faça a gente sofrer, porque os pastores aqui na época de Cristo passavam a noite inteira sem dormir direito, para proteger. Irmãos, nós precisamos amar as ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir para estas ovelhas. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, ele está explicando: a minha vida eu vou dar em prol dessas ovelhas e vou reaver a minha vida, ninguém vai tirá-la de mim, eu é quem vou fazer isso. Será que Jesus ama? Será que Jesus ama as suas ovelhas? Será que Ele nos ama? Ele nos ama, irmãos. Ele deu a vida por nós. Ele nos levou para pastos verdejantes. Ele nos tirou do deserto da vida que a gente vivia sem Jesus e nos levou para fontes de água, água boa. Ele fez isso conosco. Esse é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Nós aprendemos algumas lições muito fortes nesta passagem do bom pastor, do Senhor Jesus.
nós aprendemos que quem é ovelha conhece a voz de Jesus e o segue. Quem é ovelha conhece a voz de Jesus e o segue. Não é só conhecer, não. Tem que seguir. Tem que ser obediente. Ovelha é um animal obediente. Por isso que Jesus usou a ovelha como exemplo. Ovelha é um animal dócil. Quem é ovelha de Jesus, conhece a voz dele, segue ele. Outra lição que nós aprendemos: quem é ovelha não segue estranhos, pois sabe que são salteadores. Quem é ovelha não come qualquer pasto. Entendeu? Não come qualquer pasto. Ele não anda com estranho, não segue estranho. Tem uma moda nova aí nas igrejas, algo novo. Pinta a igreja de preto e bota um jogo de luz. Quem é ovelha não come qualquer pasto. Não. Quem é ovelha conhece a voz do seu Senhor. Outra lição: Cristo dá a vida pelas ovelhas, para que elas tenham vida em abundância. Muito forte essa lição. Nós só temos vida hoje porque o nosso bom pastor nos deu. Ele deu a vida dele por nós. E finalmente, nós aprendemos: Jesus também é o nosso pastor. Ele tem as ovelhas, ele tem ovelhas em todos os lugares. Ele deu a sua vida para tomá-la novamente. Nós aprendemos que o rebanho do Senhor é muito maior do que nós pensamos. É muito maior. Lembre-se de Apocalipse capítulo 7, quando a Bíblia diz que lá haverão pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Nós somos ovelhas de um grande aprisco. Muito grande. E vai ter um dia que essas ovelhas vão ser reunidas, irmãos, do mundo todo. Serão reunidas e serão pastoreadas pelo Supremo Pastor, por Jesus Cristo. Então, se Ele é o nosso pastor, quando Ele falar, escute e siga-o. Amém? Jesus é o nosso pastor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu vou pedir aos irmãos para a gente ficar de pé. Novamente, nós vamos orar e vamos a bênção apostólica, e no final, depois do culto, eu vou dar os avisos, aí depois dos avisos a irmã Cíntia vai dar uma palavra aqui à igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, em o nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado porque o Senhor nos leva aos pastos verdejantes e nos leva a águas tranquilas, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado do teu rebanho, desse aprisco. O Senhor tem sustentado o teu povo. Eu te peço, Senhor, seja com as ovelhas fracas, seja com as ovelhas, Senhor, que estão necessitando de um fortalecimento espiritual. Seja com as ovelhas que andam afastadas do teu aprisco, que andando distante do rebanho, Senhor. Traz as tuas ovelhas, Senhor.
ajunta-as, para que nós possamos nos alegrar, ouvindo a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, livra as ovelhas desse aprisco dos lobos. Livra, Senhor, as tuas ovelhas dos salteadores. Cuida, Pai. Cuida de nós. Protege-nos de todo o mal, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Divino Espírito Santo de Deus e que todas as consolações do Espírito do Senhor seja sobre todo o povo, sobre as suas ovelhas espalhadas sobre toda a terra, em Cristo Jesus. Amém. Igreja, Jesus te abençoe. Amém. Eu preciso muito. Pode sentar.